Então, gente, hoje a gente inicia assunto novo, tá? Lançamento horizontal. Não podemos estar presencialmente em sala de aula, mas eu vou adiantar o conteúdo e vai ser como se tivesse estado em sala de aula normal, porque eu tenho aqui a leitura do material. Então, lançamento horizontal é desse tipo aqui, tá? É o lançamento em que tem essa queda em forma de arco de parábola, mas ele é só metade de um arco de parábola, ou seja, é como se eu estivesse saindo de um prédio aqui e dando um peteleco para fazer ele cair. Então, ele tem essas composições de movimento tanto na horizontal quanto na vertical, porque ao mesmo tempo que ele cai aqui para baixo, ele também vai para frente. Então, esse tipo de movimento aqui é chamado de horizontal, tá? Eu posso associar também este movimento a, por exemplo, um projétil sendo lançado aqui de um avião que tem uma velocidade constante Vx. E observe que a todo momento agora a gente vai fazer o uso de convenções de eixos planos cartesiano. Ou seja, eu sempre vou ter que indicar quem que é o meu y positivo, quem que é o meu x positivo, ou então eu posso adotar um sistema em que eu tenho x positivo ou y positivo para baixo. Tudo vai depender da convenção do que eu achar melhor para resolver uma questão, por exemplo. Então, um projeto sendo lançado de um prédio e ser lançado de um avião é considerado como um lançamento horizontal. Nesses dois casos aqui, eu tenho a gravidade apontando sempre para baixo, né? Como sempre acontece. Ok. Vamos avançando aqui. Então aqui tem uma observação que vai de encontro com o que eu falei anteriormente. Um projétil lançado sem inclinação em relação ao seu próprio nível é considerado como um lançamento horizontal. Ou seja, se eu for pegar aqui um exemplo mais geral, se eu pegar aqui o lançamento de um foguete, por exemplo, em que também de foguete não é ótimo, não é um bom exemplo. Um lançamento em que eu jogo para cima e para frente. Esse tipo de lançamento aqui. Isso daqui não pode ser considerado um lançamento horizontal. Esse aqui é um próximo tipo que a gente vai ver mais à frente. O lançamento horizontal é aquele em que eu sempre saio de um ponto inicial de uma altura e jogo dessa maneira aqui, formando essa metade do arco de parábola. Beleza. Então, ele é composto por movimentos independentes em ambas as direções, x e y. Conforme a gente vê aqui, nesse caso da primeira figura do prédio, conforme eu falei anteriormente, o objeto, ao mesmo tempo que vai para frente, ele também vai para baixo, ou seja, fazendo esse movimento aqui, ó. E o movimento é independente porque o movimento em uma direção, em um sentido, não afeta o do outro. Tanto que se eu pegar aqui e jogar de uma mesa um objeto nesse ponto para baixo, ou então jogar ele dessa forma aqui, eles vão chegar ao mesmo tempo no chão, justamente porque os movimentos são independentes. Então isso aqui vai dar o mesmo tempo de queda. No plano 2D, os movimentos são independentes. E aqui, conforme falei, é caracterizado pela trajetória de metade de um arco de parábola, né? Então o arco de parábola é isso daqui. O movimento horizontal, ele parte desse ponto e vai até embaixo, ou então nesse sentido aqui, tá? Metade de um arco de parábola. Então, componentes da velocidade em diferentes instantes. Vamos tomar aqui um sistema de plano cartesiano em que eu chamo de positivo tudo aquilo que está indo para baixo. Então, nesse caso aqui eu estou chamando de positivo. Nesse caso aqui, ó, tudo que estiver indo para baixo, então vai ficando numa posição mais positiva. E se é uma queda, e lançamento horizontal, o que a gente pode afirmar sobre a velocidade? Ela vai crescendo, né, na direção y. E na direção x, ela mantém-se em MRU. Ou seja, aqui na direção x, eu tenho MRU, movimento retilíneo uniforme. Mas na direção y eu tenho um MUV. E repara que eu não estou falando MRUV, eu estou falando MUV, movimento uniformemente variado. Por que não MRUV? Porque não necessariamente o projeto cai em linha reta. Não é um caso de queda livre, é um caso de lançamento horizontal. Se o objeto cai daqui para cima direto aqui embaixo, isso aqui sim é uma queda livre. Agora nesse caso aqui não, ele vai caindo para frente e para baixo. Então eu tenho um movimento uniformemente variado, pois acelera de acordo com G, que é a aceleração da gravidade. Então vamos considerar aqui alguns elementos do lançamento horizontal. Aqui eu tenho uma altura
Aqui eu tenho uma altura, vou chamar essa altura de H máxima. H máxima é a maior altura de onde o projeto sai. E aqui embaixo, na direção X, eu tenho o chamado alcance máximo. Então, dado a velocidade que é lançada em relação com um ângulo em relação ao eixo X, eu tenho um alcance máximo e um tempo de queda. Então, olha só essa observação aqui. Inicialmente o projétil é lançado com velocidade V0. Então, e observe que eu estou falando aqui da velocidade na componente Y. Ou seja, o objeto não começou a cair ainda. Ele começa a cair após um certo instante. Portanto, naquele instante inicial, ele só possui velocidade na direção X. Então, se eu jogo ele com 20 metros por segundo, ele só possui 20 metros por segundo na direção X. Para baixo ele não começou a cair ainda. Então, no instante T0, no instante inicial, eu não tenho componente Y da velocidade. Agora, se eu pego um instante posterior aqui, T1, agora observe o que acontece aqui. Eu vou pegar um ponto sempre tangente à trajetória e eu vou traçar um vetor velocidade, ou seja, ele está aumentando a velocidade para essa direção aqui. E observa que isso daqui é uma grandeza vetorial, então não vai ser mais uma soma algébrica como a gente fazia anteriormente. E é aqui que entra o estudo que a gente vem fazendo sobre os vetores unitários, né? Então, o vetor velocidade, ele é dado por isso aqui, ó. O vetor velocidade, ele é Vx mais Vy. Só que isso daqui é uma soma vetorial, não é uma soma algébrica comum. E se a gente for observar em relação a funções trigonométricas, eu tenho que o meu Vx, ele é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo entre o vetor velocidade na componente x e o eixo x. E o Vy, ele é o produto, né? O produto entre a velocidade inicial e o seno do ângulo entre a componente y da velocidade e a direção x. Observa que esse θ é sempre tomado em relação à direção x, nunca em relação à direção y. Esse θ bem aqui que eu estou me referindo. Esse θ aqui e esse θ aqui. Sempre em relação à direção horizontal. Beleza. Aqui só vai de acordo com o que eu falei anteriormente. No instante inicial a velocidade é 0 e para de componente x, ela é igual à velocidade inicial todo o tempo. Então, se eu sair com 20 metros por segundo somente aqui no lançamento horizontal, em todo instante até a queda, a velocidade x vai ser sempre a mesma de 20 metros por segundo na direção x, que é um MRU, beleza? Como que a gente soma vetorialmente uma velocidade? Dessa forma que eu coloquei aqui. Vamos fazer um exemplozinho aqui rápido. Fazer um exemplo aqui rápido, fazer um exemplo rápido, em que eu estou pegando aqui uma queda dessa maneira, um lançamento horizontal dessa maneira aqui, H, e aqui um alcancezinho A. Então eu vou dizer que nesse instante de tempo aqui, eu tenho uma velocidade V, eu tenho uma velocidadezinha V, um ângulozinho θ, aqui eu tenho Vx, vetor, e observe que o meu Vx ele vai ser a tal da sombra, né, que é projetada aqui na direção x, e o meu Vy vai ser a sombra projetada na direção y. Vy. Então, o que vai ser o módulo do vetor velocidade? De alguma forma eu vou dizer que meu vetor Vx ele vale, pode ser 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, o módulo do vetor x. E o vetor y da velocidade, ele vale 4 metros por segundo. Então, quem que vai ser o módulo do vetor velocidade? A gente vai fazer o seguinte: o módulo do vetor velocidade vai ser a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Colocando aqui os valores, vai ficar Vx 3 ao quadrado mais Vy 4 ao quadrado. Então, raiz de 9 mais 16 igual a raiz de 25
logo o valor do módulo do vetor velocidade é 5 metros por segundo. Isso aqui é uma forma de aplicação de como que a gente calcula a velocidade vetorial agora, tá? Não é uma soma algébrica, não é 3 mais 4, é uma soma vetorial. A gente tem que aplicar a definiçãozinha aqui de módulo de vetores. Então, avançando aqui nas anotações, na direção x a velocidade Vx é constante, como eu havia falado, mas em y o projeto desenvolve movimento uniformemente variado, não é MRV, pois não é retilíneo. Só vai de encontro com o que eu falei anteriormente. Então, quais que são as equações que a gente utiliza para poder determinar a altura e alcance máximo, tempo de queda, velocidade final y? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma compilação de tudo que a gente já viu em relação às equações de movimento no MU e no MUV. Então, vamos por partes. A componente horizontal, olha só, na componente horizontal, eu tenho a famosa equação do MUV. Essa é igual a S0 mais VT. Então, se eu tenho isso daqui, se eu tenho aqui x, e eu digo que eu parto do meu zero, então eu posso chamar a minha posição inicial de zero. Aí eu vou ter a minha componente x da velocidade e o tempo. Agora, quem que é esse tempo? Quem que é esse V0x? O V0x, se a gente relembrar aqui novamente, ele é justamente esse valor bem aqui, ó. Esse valor bem aqui. No caso do lançamento horizontal, é o valor com que eu lanço o meu projétil. Já que ele não tem componente y inicialmente, é o próprio valor com que eu lanço ele. O tempo, esse tempo aqui, que eu estou me referindo, ele é o tempo de queda. Ou seja, quanto tempo que eu levo para sair desse ponto até embaixo. Esse aqui é o tempo de queda que a gente vai utilizar nessa equação. Então, eu vou chamar de S como se fosse esse espaço aqui, ó. É o espaço com que eu caio desse ponto até esse ponto. Eu vou chamar isso aqui de S. E esse S é justamente o que eu chamo de alcance máximo, alcance horizontal máximo. Então, aplicando a própria definição do MRU, eu chego que o alcance máximo ele é simplesmente a componente x da velocidade inicial vezes o tempo, onde t é o tempo de queda. Então, se eu lanço um projétil de forma horizontal a 20 metros por segundo e eu levo 3 segundos para cair, qual que é o meu alcance? 20 vezes 3, 60 metros. Só colocando aqui um exemplo numérico para a gente ver, né? Então, no caso aqui da componente vertical, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, pois os valores da velocidade e aceleração vão depender muito de como que eu defino meu eixo de coordenadas cartesianas. Eu vou preferencialmente nessas questões sempre adotar o eixo y como positivo para baixo. Geralmente a gente faz isso daqui, ó. Geralmente a gente faz x, y, dessa forma. Só que nos exemplos vai ficar mais conveniente, nas questões vai ficar mais conveniente eu fazer isso daqui, adotar o meu y positivo para baixo. Por que isso? Porque a gravidade sempre aponta para baixo. Então o objeto sempre vai ser acelerado para baixo, né? Então faz mais sentido a gente utilizar esse eixo aqui, né? Adotar esse eixo como referência, o que fisicamente não tem problema nenhum, desde que você faça as adequações corretas de sinal, né? Então, aqui eu tenho a função horária da posição em função do tempo no MRUV ou no MUV, pode ser retilíneo ou não. Então, a altura, que eu chamei de y, ela vai ser a altura inicial mais a velocidade inicial na componente y, observe que aqui é na componente y, vezes o tempo de queda, mais a aceleração, vezes o tempo de queda ao quadrado, dividido por 2. Esse a eu substituo justamente por g. Então, colocando aqui em um exemplo em que eu adoto o eixo x e y para cá, vai ser isso daqui, ó. É uma bolinha que é lançada desse ponto e sai daqui para baixo, fazendo essa trajetória aqui, né? Se eu estou chamando o meu y aqui de positivo para baixo, então eu vou chamar esse carinha aqui de zero. E esse daqui vai ser meu y final, que vai dar justamente a altura máxima, né? A altura máxima. Aqui nós temos o alcance máximo
o alcance máximo, que é definido por essa equação aqui de cima. E aqui nós temos a altura máxima, que é justamente o quanto que ele cai. E o t é o tempo de queda. Então, eu vou chamar y de h e a aceleração de g, da gravidade. Então, se eu tenho h igual a gt ao quadrado, e que situação é essa? Como é que eu cheguei nessa equação? Olha só, vamos resgatar o que a gente viu agorinha sobre a componente y da velocidade. V0y, ele é zero no instante em que o projétil é lançado. Cadê? Aqui. Nesse instante aqui ele é zero. Então faz todo sentido nessa equação eu eliminar ele. Zero. Ele é zero. E aqui na situação em que eu defino o meu zero como sendo o meu ponto de partida, ou seja, aqui em cima. Então zero e vai avançando aqui em y positivo. Então, cancelando esse primeiro item e esse primeiro e segundo termo da equação, perdão, eu fico só com o y, que eu vou chamar de h, e esse último termo aqui da equação, at quadrado sobre 2, ficando dessa forma aqui, substituindo a por g. E quando eu isolo o meu t, eu tenho que ter duas vezes a altura dividido por g, na raiz quadrada disso, né? Esse aqui é justamente o meu tempo, que eu vou chamar de tempo de queda. Para a velocidade, eu tenho aqui a velocidade final y é igual a velocidade inicial y mais, e observe que eu até coloquei aqui em destaque o mais, vezes a vezes t. Novamente substituindo o a por g e colocando o v0y como zero, já que ele parte da velocidade zero, eu tenho que a minha velocidade final y é igual a g vezes t. Se eu não souber o tempo de queda, eu posso utilizar a equação de Torricelli. Vfy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado mais 2 vezes a vezes a altura em que eu estou lançando o meu objeto. Então, para a gente contextualizar, vou fazer aqui uma questão rapidamente sobre lançamento horizontal, tá? Então, vamos ler a questão. Em um lançamento horizontal, lança-se uma pedra do alto de um penhasco de 50 metros a 20 metros por segundo. Determine, letra A, o tempo de queda, letra B, a componente y da velocidade antes de cair no chão, e letra C, o alcance máximo do projétil. Aí, dados, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos desenhar aqui essa situação. Vou colocar aqui um penhasco, apresentação de um penhasco, e aqui o projétil sendo lançado. Então ele vai ser lançado aqui dessa maneira, caindo em lançamento em uma forma de arco de parábola, né? É isso daqui. Então, em determinados instantes eu vou ter as componentes x e y da velocidade. Aqui é o vetor velocidade normal, e aqui são as projeções. Vx, ângulo θ, Vy. Só que o que importa pra gente aqui na letra B é esse ponto final bem aqui, ó. Importa pra gente esse ponto final bem aqui. Ele vai continuar tendo a Vx. Importa pra gente aqui é a componente Vy. Tá, mas vamos por partes. Letra A, tempo de queda. Então vamos utilizar a equação aqui, ó. Tempo de queda é raiz quadrada de 2 vezes h v dividido por g. Então, tempo de queda, raiz quadrada de 2 vezes h. Vamos substituir os dados. Quem que é h? 50 metros, tá bem aqui. E quem que é o g? 10 metros por segundo ao quadrado. Coloca 10. Cancela, cancela. Vai ficar 2 vezes 5, 10. Raiz quadrada de 10 é aproximadamente, vou colocar aqui 3,2 segundos, arredondando, né? Então esse aqui é o nosso tempo de queda. Letra B. Letra B, a componente y da velocidade. Então, vamos utilizar isso aqui, ó. A velocidade final, vou colocar a componente y da velocidade final
vai ser a componente y da velocidade inicial mais a aceleração, que é g, vezes o tempo de queda. Então, quando a gente fizer isso aqui, a gente vai encontrar justamente a velocidade desse ponto aqui. Então, quem que é a velocidade y inicial? Zero, né? Zero. Então, aqui ele vai desenvolvendo zero e vai aumentando aqui, né? Porque ele vai sendo acelerado por g. Então, velocidade y final vai ser igual a 10 vezes 3,2, ou seja, 32 metros por segundo. Isso aqui é a resposta da B. Vamos para C, para finalizar a aula de hoje, o alcance máximo do projétil. Então, o alcance máximo, se a gente for olhar lá para a equação, ele vai ser o que? Vai ser a velocidade inicial na componente x vezes o tempo de queda. O tempo é o mesmo, gente. O tempo que eu achar para queda vai ser o mesmo tempo que eu vou utilizar para x, porque independente dos movimentos serem independentes um do outro, é o mesmo projétil. Então, o tempo que eu acho para um vale para os dois, né? Para uma componente vale para os dois componentes. Então, V0x vezes o tempo de queda. Quem que é o nosso V0x? A questão informou do 20 metros por segundo. 20 metros por segundo vezes o tempo de queda 3,2. Então, quanto que dá isso? Isso dá 6,4 multiplica por 10, 64 metros. Então, aqui embaixo, 64 metros. Então, tá aqui, ó. O que a gente achou foi isso daqui. 64 metros. E aqui eram 50 metros. Não está em escala, mas essa foi a resposta que nós encontramos. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Hoje a gente tratou sobre lançamento horizontal. Na próxima a gente vai tratar sobre lançamento oblíquo, que é o caso em que eu tenho aqui um plano de referência. Eu saio desse ponto, faço uma parábola e volto para esse mesmo ponto de altura aqui, né? Esse aqui é o lançamento oblíquo. E vai ser o objeto da nossa próxima aula. Então, até logo.